Bom dia, irmãos e irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é irmã Maria Aparecida, né? Eu sou missionária para a honra e glória do Senhor. Estou aqui nessa manhã para deixar uma palavra de Deus à nossa vida, aos nossos corações, né? Que se faz presente. Irmãos, a minha câmera está um pouquinho escura, devido que eu estou gravando pela câmera do meu celular. Eu tive alguns problemas na YouTube e no Instagram também. O Instagram diz que eu tenho que ter mais de 1.000 seguidores para mim estar operando aí e fazendo a live. E na YouTube eles alegam que eles não alegam nada, eles simplesmente cortam o meu vídeo, né? E aí eu não consigo fazer. Eles cortam meu vídeo, eu não consigo continuar. Então, eles põem a parte que eles querem, eu não sei porquê. Eu acho que tem algumas coisas que eles não querem que fale. E daí eu não consegui gravar lá, né? Mas a obra de Deus não para. A obra de Deus, ela é perfeita e agradável à nossa vida. Deus nos capacita para fazer a tua vontade conforme o Senhor quer, né? Irmãos, vamos estar orando então para a gente ler a palavra de hoje, para a gente começar a entrar aqui na palavra. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui nessa manhã abençoada de terça-feira. Guarda, Senhor, a minha mente, guarda os meus ouvidos, guarda os meus olhos, guarda a minha boca, guarda a minha garganta, guarda o meu coração, guarda o meu corpo, a minha alma, o meu espírito, guarda todos os órgãos que há nele, porque pertence ao Senhor, né? E a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, né? Por isso nós fazemos menção do nome do Senhor, nós fazemos a vontade do nosso Deus, não a nossa, né? E nós vamos estar aqui entrando na palavra, irmãos. A palavra de hoje ela veio abençoada, falando comigo. E eu espero também que ela fale com vocês, porque no domingo eu me encontrava muito abatida, né, muito desanimada. Não é porque eu sou missionária, não é porque eu estou dentro da igreja, não é que eu não passo por tribulações, por dificuldade, porque eu sou humana. E a palavra do Senhor diz que no mundo tereis aflições, mas que eu venci. E o Senhor diz para que nós tenhamos bom ânimo, para que nós tenhamos força, né? Onde nós encontramos nossa força. E hoje nós vamos falar sobre isso aqui na palavra, né? Vamos ler lá em Filipenses 4:13, né? Vamos começar aqui em Filipenses. Após eu estar na casa de Deus, eu já estava melhor, né? Porque eu me encontrava abatida e cansada, né? Porque a gente também precisa desse renovo à nossa força. Irmãos, nós não somos perfeitos, não. Perfeito é só Jesus, que assim mesmo, em sua perfeição, passou toda aquela aflição, né? Passou toda aquela dificuldade, né? Então, nós não estamos livres também. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, quem me fortalece, né? É Deus. Então, se eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu tenho que crer nessa palavra. Eu posso ler ela na hora do meu desânimo, na hora da minha dificuldade. Eu posso ler ela e posso fazer ela presente à minha vida, né? E posso buscar essa força, né? Que é de Deus na minha vida, né? Sem ela eu não consigo. Deus fala sobre a nossa força em vários versículos da Bíblia, destacando que ele é a fonte da nossa força e que podemos encontrar nele poder para superar as dificuldades e desafios. O versículo como Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece, né? Glórias a Deus. Vamos lá em Isaías 40, 29 e 31 também. Em Isaías 29 e 31, vamos ver. Vamos ver aqui o que fala em Isaías. Em Isaías 40, 29 e 31. Glória a Deus, aleluia.
dá força aos cansados e multiplica a força aos que não têm vigor, Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os mancebos certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Essa palavra, irmãos, ela é muito forte para a nossa vida, por quê? Porque o inimigo usa pessoas para ver a nossa queda. Tem pessoas que olham pra gente e pensam assim, olha aquele lá, ó. Vai lá aquele lá, ó, diz que tá na igreja, mas tá fraco. Diz que tá na igreja, mas tá... Poxa vida, se você está dentro da igreja, se você está sentado lá no banco da igreja, ouvindo a palavra de Deus, se a palavra de Deus faz viva na sua vida, você vai lá levantar aqueles que estão caídos. Você vai lá falar que você serve um Deus poderoso, que levanta os caídos, que quantos muitos não sabem nem que ele caiu. Quantos muitos não sabem nem o que ele passa. Esse é o verdadeiro servo de Deus, irmãos. Esse é o verdadeiro servo de Deus. Não aquele que está ali para apontar o erro do outro, ou falar, ou julgar, ou dizer que é melhor. Não existe melhor, né? Porque na palavra lá em Mateus, quando os discípulos perguntavam para Jesus quem era o maior, Jesus dizia que o menor era o maior. Ele não dizia que existia melhor, porque ali também houve uma competição entre eles. Eles perguntaram para Jesus quem é o maior, né, da casa, porque um fazia isso, outro fazia aquilo, e no mundo de hoje não é diferente, né? As pessoas querem glória para elas, a glória é para Jesus. Eu falo que nós não precisamos de palanque, de altares, de multidões para declarar que nós servimos a Jesus, para declarar que nós somos de Jesus. Nós não precisamos disso. Nós podemos declarar isso na nossa humildade, no nosso dia a dia, nas nossas dificuldades. Nós podemos declarar isso. Nós não precisamos provar quem nós somos, se Deus sabe quem nós somos, não é verdade? E nisso, irmãos, essa palavra fortalecedora nessa manhã, ela está servindo para mim, para você, por quê? Porque Deus dá força aos cansados e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os mancebos certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Que palavra poderosa nessa manhã. Essa palavra fala muito comigo, irmãos, fala muito comigo. Porque há tempo para todas as coisas debaixo desse céu, dessa terra, né? Há tempo para plantar, há tempo para colher, há tempo para chorar, há tempo para abraçar. Então, essa palavra que fala conosco. Que se Jesus está conosco em todas as dificuldades, em todos os desafios, e ele fala que a fonte da nossa força e que podemos encontrar nele o poder para superar dificuldades e desafios. Irmãos, não vai falar a sua dificuldade para as pessoas, elas não vão te aconselhar, geralmente, não algumas que estão na igreja ou não, elas não vão te aconselhar a um conselho certo, como Deus, como Jesus. Muitas vezes elas vão te criticar. Muitas vezes você vai se abrir com uma pessoa e falar da sua dificuldade, ela vai te criticar. Ela vai te criticar, vai colocar defeito nas suas coisas, entendeu? Ela vai dizer que você não vai conseguir. Mas Deus não faz isso, não. Tem algo errado. E mais errado ainda naqueles que estão dentro da casa do Senhor com esse pensamento, né? Isaías 40, 29 e 31, ele fortalece os cansados, multiplica a força dos cansados, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e sobem com asas como águias e correm e não se cansarão e caminharão e não se fadigarão. São exemplos que podemos, dessas mensagens, são exemplo para nossa vida, né? E aí eu fui buscar também lá em Salmos 28, 7, né? Lá em Salmos 28, verso 7. Vamos ver o que fala aqui.
O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido, pelo que o meu coração salta de prazer. Com o meu canto o louvarei. O Senhor é a força do seu povo e também é a força salvadora do seu ungido. Salva o teu povo, abençoa a tua herança. Apacenta-os e exalta-os para sempre. Glórias a Deus, aleluia. Que palavra poderosa, né? Nessa manhã para nossa vida, para o nosso coração, que quem cuida de nós é o Senhor. Por isso que a Bíblia diz que a última palavra não é do homem. A última palavra é de Deus, não é do homem. O homem, ele é fraco, falho, pecador como nós. Ele pode falar que você não vai conseguir, que você não é nada, que você fala demais, mas o Senhor dirige seus caminhos, seus passos. O Senhor sabe do seu levantar e o seu deitar. Até os fios da sua cabeça, todos os seus cabelos são contados pelo Senhor. E Ele sabe o que é melhor para você, né? Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que tira e o que põe, né? E lá em Salmos 46:1 também fala. Vamos voltar um pouquinho para trás. Salmos 46. Glórias a Deus, aleluia. Salmos de Números 46. Ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleça, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transbordem para o meio dos mares, ainda que as águas surjam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Glórias a Deus, aleluia. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus e o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dele, não será abalado. Deus ajudará ao romper da manhã. Eita, glórias a Deus. Deus ajudará ao romper da manhã, né? Glórias a Deus, aleluia. Deus vai te ajudar, vai segurar nas suas mãos, vai te ajudar a vencer lá no seu trabalho, vencer dentro da sua casa, entendeu? Vencer as dificuldades, o Senhor vai te ajudar. Creia, confia no Senhor, espera no Senhor, né? E aí nós lemos Salmos 46:1, lemos lá em diante, e vou voltar lá em Isaías 41:10, né? Vamos voltar lá em Isaías e vamos no 41:10. Tá bem aqui próximo mesmo. E vamos ler aqui. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. E eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Glórias a Deus, aleluia. Eu sempre digo que o Senhor, Ele é juiz, né? Ele é a nossa defesa, Ele é a nossa justiça. Então, quando nós confiamos nele, quando somos injustiçados, o Senhor vê isso também e dará vitória a nós, né? E Neemias 8:10... Vamos ver o que fala lá. Em Neemias 8:10. Vamos lá ver. Neemias 8:10. Vamos ver o que fala. Glórias a Deus, aleluia. Deus de poder e glória, santo é o nome do Senhor, que fez todas as coisas, né? Que dirige os nossos passos, nossos caminhos. Ah, de nós, se não fosse o Senhor na nossa vida, o inimigo já teria nos engolido vivo, né? Mas como o Senhor se faz presente na nossa vida, Ele cuida de nós em todos os momentos, né? Neemias 8:10. Neemias 8:10 diz assim: E disse-lhe mais, ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, enviai, porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Glórias a Deus, aleluia, né? A alegria do Senhor
é a nossa força. Muitas vezes alguém fala assim, nossa, como que aquela irmã vive sorrindo, né? Será que ela não passa problema? Ou será que ela faz uma representação, né? Lá na igreja ela tá representando, aí dentro da casa dela, lá no trabalho, lá na rua, ela tá de um jeito. Não, irmãos, é que a alegria do Senhor é a nossa força. Se a palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força, mesmo na dificuldade, mesmo muitas vezes em meio à tristeza, você não quer nem ir para o culto, você não quer levantar da sua cama, você está cansado, mas diz que se você procurar o Senhor, a palavra diz que o Senhor renovará a sua força, o Senhor te fortalecerá, o Senhor vai te capacitar para vencer todas as batalhas, e só o Senhor faz isso. Só o Senhor pode mudar a sua vida, o seu coração e colocar força na gente. É só o Senhor. Irmãos, eu sou testemunha viva disso, porque há muitos precisando de oração, há muitos precisando de um abraço, há muitos precisando de uma palavra, há muitos prostrados. Mas aí que tá, né? E quem que vai te fortalecer para você nessa caminhada está aí com Jesus? Muitas vezes você não vai encontrar ninguém, só Jesus. Você não vai encontrar ninguém, você vai encontrar muitas vezes pessoas que são usadas por Satanás para te denigrir, para falar de você, mas você não vai achar, às vezes, muitas vezes, uma para te abraçar, para te acalentar, para falar, ei, eu tô aqui se você precisar, né? Você não vai achar. Então, você tem que se fortalecer em Cristo Jesus. Não se fortaleça, não confie em homens, porque a palavra diz que um confia em cavalos, uns fazem menção de cavalo, carros, e nós fazemos menção do nome do Senhor Jesus. Nós confiamos em Jesus, que ele não deixará a gente perecer, nem a nossa casa, nem a nossa família, nem os nossos filhos. O Senhor dará livramento a nós, né, de todas as formas. E essa palavra que eu li hoje aqui, em Filipenses 4:13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Diga isso em meio às dificuldades na sua mente. Porque, irmão, quando a dor vem, quando a dor chega, quando vem a escassez, quando vem as dificuldades, é muito difícil mesmo. Cada pessoa reage de um jeito, né? Às vezes umas ficam tristes, muito caladas, às vezes outras explodem, às vezes você diz, não, eu não aguento não, porque esse fardo tá pesado, eu não tô aguentando não. Mas a palavra do Senhor diz que vem a mim todos que estão cansados e fadigados, né, que eu vos aliviarei. Então nós não estamos carregando esse fardo, essa dificuldade sozinha. O Senhor está conosco, ele está dentro do nosso barco e vai nos ajudar em todo momento, né? Amém? Ele vai abrir, o Senhor abre portas aonde não tem portas e fecha portas, né, que ninguém abre. E eu quero deixar uma palavra nessa manhã muito forte. É um testemunho. Eu testemunhei domingo na igreja. Eu estava orando na madrugada. E eu disse ao Senhor, Senhor, eu preciso de um trabalho porque o Senhor está me capacitando, eu estou fazendo os plantões para sustentar a minha casa. Mas eu preciso de um trabalho fixo, Senhor. Eu preciso de um trabalho que eu vou ter o meu salário no final do mês. E eu creio, eu distribuí currículo, eu falei com pessoas, mas eu creio na Tua palavra e no Teu poder que o Senhor estará me abençoando. Irmãos, quando foi nessa semana, o Senhor me abençoou com o trabalho. Então, o que eu posso dizer para você? Não se desespere. O Senhor vê todas as coisas, o Senhor conhece a sua dificuldade. Não se desespere, né? O Senhor cuida de você. Talvez não seja da maneira que você quer, talvez não seja como você quer, mas é necessário você passar por Samaria, né? Sabe aquela passagem da Bíblia? É necessário você passar. Eu sei que o Senhor faz umas coisas assim comigo que eu sei que tudo tem um propósito. Tudo é por um propósito. É para você continuar. E continue. Persevere. Continue. Tenha bom ânimo. O Senhor venceu e nós vamos vencer também, né?
E eu deixo essa palavra nessa manhã abençoada. Não sei se eu vou conseguir publicar, né, esse vídeo, mas eu quero dizer para vocês que não desista de orar, não desista de pregar e de o evangelho, não desista de falar de Jesus, porque nós estamos vivendo um tempo de muita dificuldade, que o homem está deixando Deus e quer também que a gente deixe, ou deixe assim, ou fale assim, só o que agrada o coração do homem, não o que agrada o coração de Deus. E nós não podemos, irmãos, nós temos que ser verdadeiro, nós temos que ser justo, né? E nós temos que ser, porque Jesus, Deus é fiel conosco, no pouco e no muito. Então nós temos que ser também fiel. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Vamos orar então para encerrar essa live. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui de manhã, nessa terça-feira. Muito obrigado, Senhor, por essa semana que passou, que o Senhor nos fortaleceu. Nós estávamos cansados, prostrados, desanimados, mas o Senhor nos fortaleceu, cuidou de nós, da nossa casa, da nossa saúde, da nossa vida, dos nossos filhos, proveu aquilo que nós tínhamos necessidade. Às vezes, Senhor, nós olhamos assim, queremos muito. Nós não precisamos de muito, nós precisamos daquilo que traz as nossas necessidades. Muito obrigada, Jesus, por tudo. Muito obrigado, meu Deus maravilhoso, por esse tempo. Muito obrigado pela chuva que veio na hora certa, que nós já estávamos com problema respiratório, com problema, né, as crianças, os idosos. Muito obrigado, Senhor. O Senhor mandou essa chuva para nós, mandou esse tempo. O Senhor é bom em todos os momentos, conhece as nossas necessidades, as nossas dificuldades. Muito obrigada, Jesus. Olhai por esse, Senhor, que estão nos abrigos, idosos, uns que choram, uns que estão se sentindo sozinhos, desanimados, mas o Senhor os ama, o Senhor está lá com eles. Todos os idosos, as crianças, Senhor, que estão sendo aí violentadas, abandonadas, sem paz, né? As crianças, mas a Bíblia diz que um pai pode abandonar um filho e uma mãe, mas que o Senhor não abandona nós, que o Senhor entre com providência na vida desses que estão órfãos, que estão na rua, que se encontram sem família, que o Senhor toque o coração deles, né? Toque o coração deles e entra com providência para eles, né? Com cobertor, com lugar para ficar, porque há muitos, Jesus, que precisa, né? Olhai por esses que estão enfermos do corpo e da alma, que estão nos hospitais. Olhai também pelo filho da irmã, Senhor, que se encontra enfermo no hospital. Eu não preciso citar nome, porque do meu pensamento o Senhor conhece e sabe de quem eu falo. Então, que o Senhor olhai pela vida dele, pela vida do esposo dela, pela casa dela, em nome de Jesus. Irmãos, e eu quero deixar também, amém, amém, uma palavra nesse finalzinho. Peça perdão a Deus, mas peça perdão a Deus mesmo, como eu falo. Quando você fala uma palavra, às vezes, que na hora da fraqueza, na hora do desespero, ou às vezes dentro da sua casa, ou da igreja que você falou, peça perdão a Deus, ou você falou de alguém, você não deveria falar de ninguém. Peça perdão a Deus mesmo, mas fale com Deus, Senhor, eu sou falho e pecador. Perdoa, Senhor, a minha língua, a minha boca. Eu tive fraqueza de falar do meu irmão, ou de falar da minha casa, ou murmurar contra a minha casa, minha família, porque eu estava cansada do fardo e eu peguei, abri a minha boca e falei. Então fale do seu coração, me perdoa, Senhor, me perdoa, prostra-se aos pés do Senhor e fale em espírito, me perdoa, Senhor, peça perdão. Se eu prejudiquei alguém, se eu fiz mal para alguém, peça perdão, não era a sua intenção. Então, irmãos, vamos fazer uma reconciliação com Deus, para que as coisas se encaixem e se encaminhem, né? Porque não tem como Deus nos perdoar, ouvir a nossa oração. Lá em Mateus fala, lá próximo ao Pai Nosso, né? A oração que
que Jesus nos ensinou, fala que não tem como Jesus ouvir a nossa oração se nós estamos com o coração cheio de rancor, se nós não perdoamos, se nós queremos mal das pessoas, se nós estamos com inveja, se nós estamos com cobiça, se nós estamos com soberba. Não tem como Deus ouvir a nossa oração. A palavra fala, irmãos. Então, nós temos que pegar essa palavra e fazer uso dela para nossa vida. Porque aqui fala, ó, eu até gravei esse local, tá lá em Mateus 6, ele diz assim, olha aqui, porque se perdoaste aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoasse aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, irmãos, aquela pessoa não quer me perdoar, perdoa você. Faça a sua parte. Perdoa você, fala com Deus. Senhor, eu perdoo aquela pessoa, mas não é de mentirinha, não. Não é da boca para fora, não. É de dentro mesmo do coração. E aí você fala para Deus, eu perdoo essa pessoa, em nome de Jesus, eu quero que ela fique bem, em nome de Jesus, mesmo que ela não faça parte da minha vida, mesmo que ela não entre em acordo comigo, mas eu não desejo mal para ela. Eu desejo bem e vou continuar orando, intercedendo pela vida dela. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Que a paz do nosso Deus esteja com todos nós neste dia, né? Amém? Glórias a Deus. Um beijo no coração de todos, um abraço bem apertado e fiquem todos na paz de Jesus e vamos que vamos, né? Porque as coisas continuam. Olha só o meu filho cachorro.